Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo episódio do nosso podcast Ecos da Alma. Eu sou Erenita Souza, terapeuta sistêmica, e estou aqui para conversar com vocês a respeito do livro A Imensidão dos Sentidos. Este livro, que foi escrito por Francisco do Espírito Santo Neto e ditado pelo Espírito Hamed. É um livro que fala sobre a mediunidade, ele fala sobre autoconhecimento. E nós trazemos aqui uma junção dessa espiritualidade, mediunidade e autoconhecimento para que cada um de vocês, para que nós possamos juntos passar por esse processo de transformação de vida, transformação pessoal. No nosso episódio anterior, nós falamos sobre a criatividade. Pois é, nós exploramos esse fascinante reino da criatividade, a capacidade de desestruturar ideias ou informações conhecidas e reestruturá-las de forma totalmente nova. Esse é um processo essencial por trás de toda criação e invenção, seja na arte, na ciência, na mediunidade ou até nas situações simples da vida cotidiana. E você que está nos acompanhando durante toda essa jornada de transformação, eu agradeço por estar deixando aqui seus comentários, por estar compartilhando com outras pessoas, convidando outras pessoas para conhecerem o nosso podcast, esse rico trabalho de transformação pessoal que é gratuito. Então, minha imensa gratidão. Continuem compartilhando, continuem curtindo, continue falando a respeito e deixando também o seu depoimento, que isso é essencial para que nós possamos cada vez mais aperfeiçoar e nos engajarmos, para trazer este rico conteúdo para vocês desse incrível livro, A Imensidão dos Sentidos. Então vamos agora dar início ao 10º episódio do podcast Ecos da Alma. Hoje nós vamos falar sobre instrumento da vida. E como vocês sabem, nós vamos ler aqui este trecho do Livro dos Médiuns, onde ele deixa destacado, aqui ele traz a segunda parte, o capítulo 20, item 226, parágrafo 1. O desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium? É um questionamento. Ele responde, não. A faculdade, propriamente dita, relaciona-se com o organismo. É independente da moral. Não ocorre o mesmo com seu uso, que pode ser mais ou menos bom, segundo as qualidades do médium. Começando a leitura deste capítulo, Instrumento da Vida, no nosso 10º episódio, Hamed dita para nós: estamos seguindo na jornada evolutiva um marco instintivo que nos conduz de volta ao lar que existe dentro de nós. Podemos perceber que em nossa intimidade há uma seta espiritual que nos indica a direção da volta para a casa interior. Como nós viemos falando em todos esses episódios sobre a importância de olhar para a leitura deste livro, que faz essa junção do autoconhecimento. Porque quando ele diz que estamos voltando para a casa interior, ele traz esse grande significado. Olhemos para nós, busquemos nos conhecer, busquemos trazer a consciência sobre quem somos, o nosso papel no mundo, a nossa missão, o nosso propósito de vida, para assim seguirmos conscientemente nesta jornada que se chama vida. Continuando, o termo ecologia provém das palavras gregas oikos, quer dizer casa, e logos quer dizer ciência.
podendo ser interpretado como ciência da casa. A natureza é criação divina e nós somos filhos de Deus. Somos também natureza. A terra, que quer dizer nossa casa, é um imenso complexo ecológico. Seus diversos ecossistemas, abre parêntese, associações físicas e biológicas entre os elementos naturais, uma espécie de vida coletiva que se auto-organizam e auto-reproduzem, fecha parêntese. Não existem isolados uns dos outros, mas se agrupam em unidades cada vez maiores e mais complexas, formando, por fim, uma unidade global de vida no planeta. Isso quer dizer o quê? Que nós não podemos viver sozinhos nesse mundo. Nós estamos o tempo todo conectados. Por exemplo, eu fui, intuída, inspirada para fazer esse podcast para vocês. Mas se vocês não assistem, não compartilham, não divulgam, não interagem com outras pessoas a respeito de tal assunto, não daria resultado esse trabalho, tá? Porque não adianta a gente querer fazer algo apenas olhando para o espelho. Nós precisamos aprender a interagir com os outros. Então, quando a gente chega numa família, a gente chega para quê? Para fazer parte, para pertencer. Então, já existe papai e mamãe, e aí nós chegamos. Se existir já irmãos que vieram antes da gente, nós fazemos parte também. E provavelmente, em algumas famílias, vão existir pessoas, filhos, irmãos que vêm depois da gente, sobrinhos, primos, enfim. E isso vai formando o sistema familiar. Então, aqui ele está dizendo justamente isso. No planeta, nós somos sempre em grupos. Quando você vai trabalhar com alguém, você vai pertencer a uma empresa. Se você vai abrir uma empresa, você vai pertencer também a um sistema que se chama empresarial. Porque você vai precisar de quê? De clientes, provavelmente funcionários, para manter esse sistema empresarial. Então, não dá para pensarmos que viemos para o planeta viver de forma isolada, certo? Continuando a leitura, assim considerando, a Terra pode ser equiparada a uma teia interligada, um intricado sistema integrado, onde todo ser humano tem um papel criativo e revelador a desempenhar em sua jornada existencial, perceber sua relação íntima com a natureza. O homem, nesta aurora do terceiro milênio, necessita compreender que nascer, sobreviver, desenvolver-se, crescer, criar, viver e morrer são partes de uma única movimentação inseparável e coesa. E que ele é somente uma porção dessa grande sinfonia da evolução da vida. E aqui eu trago para vocês um parêntese também meu sobre as questões de ciclos, porque nós precisamos nos abrir, nos atentar para enxergar e aceitar os ciclos que se abrem e outros ciclos que se fecham. Porque não dá para abrir novos ciclos se você não tiver a percepção de que é necessário fechar alguns ciclos. E a vida nos convida a isso. Há dentro de nós uma ânsia inquestionável de sair dos domínios da escuridão e da ignorância de nós mesmos e de entrar no mundo da claridade e da sabedoria. Portanto, a evolução da alma pode ser comparada a uma caminhada das trevas para a luz. O grão de nossa consciência foi plantado nas profundezas escuras do solo da inconsciência, que constitui a semeadura da aprendizagem e das experiências. Por fim, quando ele desabrocha na superfície terrestre e deslumbra o clarão do dia pela primeira vez, esquece-se, quase que de imediato, de onde veio. Talvez aí esteja uma analogia perfeita da razão da perda de nosso senso de identidade. E aqui ele diz que o nosso inconsciente,
é bem mais amplo do que nosso consciente. Quando nós falamos de espiritualidade, nós temos um acordo antes de vir ao mundo, neste corpo, e nós sabemos o nosso propósito, nós sabemos a nossa missão de vida. Porém, quando entramos, somos germinados no ventre da mãe, nós vamos apagando essa clareza de consciência sobre o acordo que foi feito no plano espiritual. E aí, quando nascemos, vamos nos envolvendo com o nosso ambiente familiar, vamos nos envolvendo com as crenças, valores das nossas famílias, das pessoas que nos cercam, até que tomemos essa maturidade, essa consciência de dizer: eu quero caminhar no propósito no qual eu firmei no plano espiritual. E aí buscamos a nossa missão de vida. Algumas pessoas, elas começam essa missão de vida já na infância. Por quê? Porque tudo vai depender do nível de clareza espiritual que o ser tenha, que aquele espírito tenha, né? E que aquela alma está conectada naquele plano espiritual. Tudo vai depender também da sua vontade de transmutar, da sua vontade de evoluir como ser. Então, por isso que é importante, se nós estamos aqui nessa fase já adulta e ainda nos sentimos perdidos neste planeta Terra, sem encontrar o nosso local no mundo, a nossa posição, eu sempre digo que o nosso movimento profissional, ele faz parte do nosso propósito de vida espiritual, né? Esse acordo que foi feito lá na espiritualidade. Então, se nós estamos perdidos ou não conseguimos ainda nos posicionar profissionalmente, é importante buscar esse autoconhecimento, porque a partir do momento em que você vai se conhecendo, que você vai se inteirando dessa abundância, dessa potência que você consequentemente vai encontrando o seu propósito de vida. Mais adiante ele fala aqui, né, sobre a questão de você se desvincular desse mundo racional, material e estar mais aberto para essa conexão com a natureza, a sensibilidade do ser. Vamos continuar aqui. Não podemos dissociar ou separar o Criador da natureza e o espírito do corpo, ao percebermos a íntima ligação da divindade dentro de nós. Também haveremos igualmente no exterior, nos processos cósmicos que deram origem à vida e dos quais nossas vidas dependem, física e espiritualmente. Os espíritos superiores sabem que em todas as coisas vivas e não vivas há uma qualidade divina que deve ser respeitada. Em razão disso, Leon Denis sintetizou de forma notável o psiquismo dorme na pedra, né? Ele botou aqui, entre aspas, o psiquismo dorme na pedra, sonha na planta, agita-se no animal e desperta no homem, fecha aspas. Os povos primitivos tinham como crença o animismo, considerado um dos primeiros sistemas religiosos de nossa civilização. Acreditavam que os rios, montes, florestas, lagos e mares, bem como os animais e o próprio homem, todos eram animados por uma mesma essência divina. Viviam plenamente no mundo natural, numa época de inocência e também de liberdade. Certamente, quando recuperarmos esse novo senso de identidade com a natureza, que esses homens primitivos tinham por instinto e leve noção, poderemos voltar a viver numa fase paradisíaca, sentindo a imensa harmonia que governa tudo o que existe no universo. A faculdade extrasensorial é um instrumento da vida, uma condição natural do desenvolvimento dos seres humanos. Independentemente de as criaturas aceitarem ou não, ela faz parte da naturalidade da existência. É uma faculdade comum a todos, ou seja, integra o processo ontogenético do organismo humano.
está presente no desenvolvimento inato das criaturas. Assim afirmam os espíritos superiores a Kardec. A faculdade, propriamente dita, relaciona-se com o organismo, é independente da moral. Além do mais, os bons espíritos não aconselham jamais, senão coisas perfeitamente racionais. Toda recomendação que se afaste da reta linha do bom senso ou das leis imutáveis da natureza acusa um espírito limitado e, por consequência, pouco digno de confiança. A interação da mediunidade com a natureza sempre foi reverenciada por inúmeras culturas do passado, e a ligação entre os mundos visível e invisível, cultivada em todos os tempos da humanidade. Os sensitivos percebem em todos os lugares o toque da inspiração divina. A abertura da sensibilidade proporciona olhos sutis que veem e exaltam os espetáculos ocultos do universo. Exemplo disso é a história de Michelangelo e, mais especificamente, uma de suas mais primorosas obras, a estátua de Davi. Conta-se que, em certa ocasião, utilizando-se de sensibilidade espiritual, ele se dirigiu a um bloco de mármore de Carrara para apará-lo. Divinamente inspirado, começou a dar forma à famosa escultura, hoje exposta em Florença, munido de cinzel e martelo. O iluminado artista italiano afirmava simbolicamente que apenas removia o excesso de pedra daquele sólido bloco dele, libertando Davi aprisionado. Revelar a beleza escondida em matéria, captar as dimensões invisíveis do universo, faz parte do nosso sexto sentido. No episódio passado, nós falamos sobre criatividade, a importância de dar vazão a essa criatividade, a importância de nós olharmos para a nossa inspiração, como a meditação ajuda a isso. E aqui esse trecho, ele fala muito bem sobre essa questão quando Michelangelo tem essa inspiração, se permite usar a inspiração para criar, que ele nem sabia o que estava criando, mas trouxe esse grande monumento, a estátua de Davi. Michelangelo sabia restituir nossas relações rompidas com o mundo da natureza. Concluindo, os médios espiritualizados, a nosso ver, são aqueles que investigam a vida através de suas próprias experiências, integradas a um todo de possibilidades cognitivas. Possuem uma predisposição em comum ao serviço da racionalidade e do sentimento, a ponto de se autoprotegerem da superstição e do misticismo fanático. Podem ser encontrados entre os artistas, filósofos, cientistas, escritores, sacerdotes. Eles sempre lançam mão de um estilo de vida reflexivo, desenvolvendo uma associação íntima entre o intelecto e fé, entre natureza e si mesmos. E com o fechamento aqui desse parágrafo, nós percebemos que quanto mais nós buscarmos o conhecimento, quanto mais nós buscarmos a meditação, o silêncio, essa autodescoberta será muito mais ampla, muito mais consciente. Então precisamos parar esse momento para refletir sobre nós, adentrar, e valorizar tudo aquilo que a gente já adquiriu de conhecimento. Percebam que aqui eu trago a leitura do livro, mas eu também agrego o conhecimento que eu tenho como terapeuta para poder ajudar na potencialização desse trabalho do podcast Ecos da Alma. Então, todo o conhecimento que nós temos, eles não são em vão. Por mais que você busque uma nova jornada, por exemplo, como uma transição de vida profissional, tudo aquilo que você já experimentou, tudo aquilo que você já vivenciou, ele está embutido no seu ser. E isso, ele pode ser potencializado para que você possa trazer muito mais clareza sobre quem você é e o que você pode oferecer para o mundo.
Isso é muito importante. Eu sempre compartilho essa fala com pessoas quando me buscam para posicionamento na carreira, né, para transição de carreira, para posicionamento como líder. Eu sou matéria viva de que eu trabalhava para a contabilidade. Hoje eu trabalho para o desenvolvimento humano. E é nesse sentido que eu trago para vocês como nós podemos evoluir sem retroceder. Porque toda a bagagem que você tem, ela faz parte da sua construção, da sua evolução, do seu ser. Então é isso. Nós falamos hoje sobre esse instrumento da vida, sobre como nós precisamos ter essa consciência do que somos e do que queremos ser para o nosso propósito de vida. Mas, acima de tudo, nós olharmos para o Criador, para a natureza, o quanto nós estamos conectados com a natureza, o quanto que é importante você tomar um banho de mar, você fazer uma caminhada, né? Às vezes, para quem gosta, uma trilha, conectar-se com a natureza, para que o seu ser ele seja reabastecido, realimentado e conectado com a divindade, tá? Eu sou Arenita Souza e estou aqui compartilhando mais um episódio com vocês, com esse conhecimento sensacional. Eu espero que você goste, curta, compartilhe, deixe seu comentário. Isso é muito importante para podermos ver o quanto que o nosso trabalho está impactando vocês. E continue comigo, continue conosco nesta jornada de autoconhecimento e espiritualidade. Nos próximos episódios nós falaremos mais, traremos mais leituras sobre o livro A Imensidão dos Sentidos e vamos compartilhando aqui também alguns conhecimentos sobre a terapia que ajuda nessa potencialização do autoconhecimento. Eu agradeço imensamente a vocês por fazerem parte dessa jornada e vamos potencializar aí essa corrente do bem, compartilhando com outras pessoas e divulgando esse trabalho que é feito com tanto amor para vocês. Gratidão mais uma vez e que Jesus nos abençoe, nos conforte e nos traga uma rica semana para compreendermos cada vez mais quem somos, para que nossos passos, nossa caminhada seja segura, leve e, acima de tudo, consciente. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Até o nosso próximo episódio. Um grande abraço para você.